a ideia é hoje bom, agora começou a gravar mesmo. Em geral aqui no Google Meet, ele demora um pouquinho para bom, em geral, né, eu estava propondo sempre começar tirando dúvidas, né, de vocês com relação aos exercícios anteriores, né, as atividades anteriores. Hoje eu vou mudar um pouquinho, não, por questão de que eu gostaria de fazer o que eu vou fazer, é porque está tendo muita construção no entorno aqui da minha casa, e isso está atrapalhando o andamento das aulas, né, em alguns momentos. Então, se eu deixar, começar a aula posteriormente, então pode ser que eu não consiga fazer a aula, de apresentação, né, de construção de ainda é construção de tabela ainda hoje, né, mas é o último tipo de tabela que nós vamos ver, e aí poderia ficar muito comprometido. Então eu vou inverter essa questão, né, de colocar dúvidas e deixar vocês também já trabalhando a próxima atividade, né, para que, essas construções que estão fazendo aqui não atrapalhem muito o andar aqui da nossa aula, né. E aí a gente pode se comunicar, eu vou permanecer aqui na sala até às 10h50, né, tirando dúvidas, né, orientando quem estiver com alguma situação ainda, está sendo a primeira vez, né, aqui assistindo aula, eu acredito que talvez não tenha mais isso, mas sempre aparece alguém que possa estar assistindo pela primeira vez, né. Revisar os cálculos antes de montar a tabela, aqueles cálculos do de classes, essas coisas, números de classes, né. Você lembra em que situação você está aí, se é questão de dado contínuo, dado discreto que você está trabalhando, Maria Luísa? É dado contínuo ou discreto? Hum. Bom, a ordem dos cálculos segue o passo a passo que eu tenho deixado para vocês, né, dentro dos arquivos, né. Aí eu vou da atividade 3 é dados discretos, né. Eu vou dar uma revisada rápida aqui. O pessoal está chegando aqui, bastante alunos entrando agora, né, para que aí a gente revisa, né, mas eu vou usar a própria aula mesmo, para a gente ir seguindo, né. Então, na atividade 3 são dados discretos, tá. Na atividade 4 é dado contínuo. Então, deixa eu só fazer o comentário, então, algumas orientações e a gente já começa falando sobre isso e depois a gente vai, apresentando a parte final aí de tabelas, que é o último tipo de tabela, tá bom? E de fato depois ainda vou mostrar esses cálculos, né, da raiz quadrada, tudo isso da raiz quadrada não, mas você vê que esse problema da raiz quadrada aí parece que alguns estão tendo muito problema com ela, deve ser por causa principalmente de arredondamento, é isso, Maria Luísa? É o arredondamento que às vezes lá na raiz quadrada você fica um pouco perdida? Deve estar falando raiz quadrada ali, não sei se é essa a questão. Hum. Então deixa eu já colocar lá no passo a passo da tabela, né. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente essa parte inicial aí que você está perguntando. Hum. Ah, tá. A terceira, eu fiz a 3, era para pular de 5 em 5, certo? Certo. Mas o total não deu 100 alunos na atividade 3. Então deixa eu também abrir aqui a atividade, porque às vezes a gente está tentando, lembrar tudo, fica deixa eu pôr o arquivo aqui. Foi no terceiro exercício? É. Foi no terceiro exercício, Maria? Ou foi no item A? Ah, tá. Então
assim, né, o primeiro exercício ali que nós temos, né, eu vou compartilhar já o próprio exercício, né, porque aí já facilita um pouco a questão de o primeiro, né. Vocês estão vendo aí a atividade 3 que eu estou compartilhando agora? O arquivo dela? Só me deem um retorno para eu não ficar perdido aqui. É a atividade 3, ó. Sim? Ok. Então note aqui, né, nesse primeiro exercício, né, você tem 100 alunos aqui, né, 100 alunos aqui, ok? Então, a primeira identificação é justamente isso, você vai ter que, perceber que com 100 alunos, né, vamos colocar aqui passo um, né, com 100 alunos, né, o número de dados é igual a 100, né, e isso faz com que, olhando a diversidade ali de dados, né, então como existe a diversidade de dados, né, a diversidade de dados, a ideia é montar a tabela de distribuição de frequência tipo 2. Então esse é o caso aqui, tá. No segundo passo, a ideia bom, antes disso até, né, antes de ir para o segundo passo, lembrando que é interessante já verificar máximo, né, quem é o valor máximo e mínimo nessas, né, tudo isso entra nessa questão de escolher justamente a tabela 2. Você lembra, Maria, qual que é o maior e o menor valor aí dessa série de dados aí do item A? Você lembra qual que é? O máximo é 62 e o mínimo, o máximo 108 e o mínimo, então, 108 e 62. Então, essas informações iniciais aqui, né, é importante. Então, agora, como o N, né, neste caso aqui, né, ele é maior que 25, né, então, o N sendo maior que 25, você tem que agora ir para o segundo passo, que é o critério da raiz, né, ou pelo menos identificar que nessa situação você tem que escolher, né, ou calcular, deixa eu pôr assim, ó, calcular o número de classes. Então começa pelo número de classes. Aí o que que você deve ter visto, né? O N lá para nós, né? O N nesse caso aqui é 100. Ele é maior que 25, né? Nós já sabemos, são 20, maior que 25 dados. Portanto, nós temos que usar aqui, né, o critério da raiz, né? Esse que é uma questão importante aqui para lembrar também, né? Então, se o N é maior, tem que usar o critério da raiz. Então, o número de classes, K, é igual a raiz quadrada, né? É a raiz quadrada de N, né? Deve lembrar aí da raiz, né? Então, só o passo a passo ali. Então, aqui é a raiz quadrada de N, mas o N é 100, né? Então, aqui ficou fácil, né, para a gente estar discutindo isso. Um minutinho que eu tenho que admitir mais um aluno aqui. Mais alguém chegando? Beleza. Então vai ficar raiz de 100, né? Raiz de 100, eu acredito que aqui, até aqui você já colocou todo mundo aí, né? 10, né? Dá 10. Isso aqui dá exato 10. Agora, o terceiro passo aqui, para esses dados, é calcular a amplitude de classes, né? Esse é o terceiro passo. E a amplitude de classes, que é o H, é dado por A dividido pelo número de classes aqui, né? É isso. Então, agora quem que é o A mesmo? O A, que é a amplitude total, é máximo menos o mínimo, né? E o máximo quem é? Bom, 108. E o mínimo, 62. Ok? É isso aqui. Agora, quanto que dá essa diferença? Vocês se lembram? Quanto que dava essa? Cadê?
46, né? Então, são 46 dados, né? Então, você vê o passo a passo, se seguir, né, você sempre vai fazer isso aí, né? Agora, então, fica fácil para a gente calcular o H, né? Porque nós temos o A, que vale 46, dividido por 10, né? E vai dar, quanto que dá essa conta aí, né? Se fizer a conta, vai dar um decimal exato aqui, 4,6, né? Acho que é isso que vocês devem ter, né? Então, 46 dividido por 10, 4,6. E aí, né, como são dados discretos, né? Aí que entra o comentário aqui, né? Como são dados discretos, né, da maneira que está ali, né, saltando de unidade em unidade, né, então, aí nós vamos aproximar o H, né, e aí eu vou escrever aqui, ó, o H vai ficar 5, nós vamos aproximar para 5, né, essa é a ideia. Bom, agora nós vamos para o próximo passo. Qual é o próximo passo? O passo 4 é determinar, né, o limite, então, escolher, vamos dizer assim, escolher o limite inferior de classe da primeira classe. E, Maria, qual foi que você escolheu aqui? Qual foi o limite, né? Se você seguir o padrãozinho lá, o limite inferior da primeira classe, que é o LIC 1, tem que ser igual a quem aqui, para nós? Qual é o valor do limite inferior de classe que você colocou lá, Maria? Qual que você escolheu? Porque isso daí faz uma diferença, né? Alguém lembra aí um valor? Então, note, né? Está escrito ali, ó. O limite inferior de classe tem que ser igual ao mínimo. É isso que você tem que fazer, né, neste passo aqui. Você vai escolher o valor mínimo, que é 62, ok? Então, esse seria a última coisa que você tem que fazer antes de iniciar os cálculos. Então, né, o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, e agora, né, você vai só, né, colocar a construção das classes. Então, agora sim que entra o passo 5, nós chamamos de construção das classes, né? Construção das classes. E aí, no passo 5, né, você deve lembrar que nós temos, neste caso, o K foi calculado, né? Deixa eu só. Né, nós temos aí o K. O K foi calculado, então nós temos, são 10 classes, então aqui o K igual a 10, o que representa 10 classes, né? O H já sabemos que vale 5. O H, então, aqui, nesse caso, é igual a 5, já foi arredondado. E o limite inferior de classes, né, que é o LIC aí, né, LIC 1, tem que ser igual ao mínimo, que é o 62, né? Isso eu já tenho falado até a semana passada, que era contínuo os dados, né? A gente também assumiu o limite inferior sendo o valor do mínimo, né? Okay? Então, deixa eu só acertar aqui a linha. Aqui, ó. Esses 3 números permitem construir as classes. Agora, quem são as classes? Né? Só um minutinho, chegou mais alguém aqui. Quem são as classes? Né? As classes, né, vão ser construídas agora. Né? Nós vamos começar por quem? Lembra que eu falei, comece sempre pelo limite inferior da classe, né? O limite inferior da classe, vocês devem construir todos eles ao mesmo tempo. Quem é o primeiro limite inferior de classe? Nós já sabemos, é o 62 aqui, ó. O 62. Então, aqui nós vamos colocar 62. Só que agora, nós temos que montar os outros limites inferiores, né, depois que eu coloquei o primeiro. E aí, o que a gente tem que fazer para obter o segundo limite inferior, né? Nós vamos ter que somar o H. Então, 62 mais 5 dá 67. E agora a gente soma de novo, né, o H.
O H é 5, 67 mais 5, 72. Já tenho três classes já, né? Os limites inferiores de três classes. Mais 5, 77. Mais 5, 82. Eu já tenho cinco classes, né? Aí mais 5, 87. Mais 5, 92. Mais 5, 97. Só um minutinho que chegou mais alguém aqui. Então tá aí, eu estou somando. Faltam quantos limites ainda para ser calculados? 3, 6, 7, 8. Faltam dois. Então o próximo é 102, pelo menos chegar até aqui, né? Que vai ser então, deixa eu só deixar todo mundo aqui junto, né? Então você está vendo aí, Maria, que nós construímos os limites inferiores, né, de classe. São os leaks. Primeiro eu tenho que construir eles. Agora, o símbolo que a gente vai usar é aquele símbolo, né, que respeita aí, né, que eu já tinha falado, que é muito utilizado para dados discretos, tal, e esse símbolo. Precisa sempre usar ele? Não necessariamente, mas esse símbolo é o que você vai acabar usando aqui também, tá? Para cada uma dessas linhas aqui. Então, esse símbolo, né, ele indica maior igual e menor igual, né? Que é o que a gente vai usar aqui para cada uma dessas situações, tá, das construções das classes que você está vendo aí, né? Então, eu vou colocando aqui já o símbolo, né, que ele vai ser usado, né, que indica maior igual e menor igual, né? Essa é a interpretação que nós fizemos, né, durante a aula, né? Eu expliquei bastante isso daí, porque que a gente está usando esses daqui. Agora vem, né, o primeiro limite superior. Agora uma pergunta para todos aí, né? Vocês usaram que limite superior ali? Que eu mencionei bastante. Josiane, essa é a questão 1 da atividade 3. O Josué já colocou lá, 66. Tem que ser o 66, por quê? Como é discreto, né? Se você olhar aqui, Maria, aqui é 67. Então, o número anterior a 67, que deve vir no lugar da interrogação, só pode ser o 66, uma vez que é discreto os dados, né? Então, agora, a partir de agora, eu vou somando a amplitude de classes, né? Não, 66 mais 5 dá 71. Note que aqui é 71 e aqui é 72. Faz sentido, né? Porque eles são discretos. Então, na segunda classe, o limite superior é 71. Na próxima classe, o limite inferior é 72. Tá correto isso. É isso mesmo que tem que acontecer. Então, se eu somar 5 ao 71, dá 76. E assim eu vou fazendo, somando 5, né, para cada novo limite superior que eu vou obtendo, né? Aqui vai dar 91, né? O próximo aqui é 95, este aqui é 101, este aqui é 106, sempre somando de 5 em 5. E aqui, 111. Se você observou, deu 111 o último limite, né? E se você olhar, o maior valor que nós temos é 108. Então, encaixa todo mundo aí, né? Tá todo mundo contemplado dentro dessa telinha aqui, né? Porque o limite superior da última classe é 111 e o máximo 108. Então, vai dar para colocar todo mundo aí. Essas são as classes. Agora é só fazer a contagem. Deixa eu ver lá se eu errei. A Suelen falou aonde que é? Não é 86? Deixa eu ver. É, aqui é 86. Coloquei aqui. Somei 86. Aqui também é 96, né? Obrigado aí que eu não tinha percebido na hora que eu montei. Então, é isso que deve ser feito ali. Deixa eu ver, 81. Onde que é 81? É, 81, 86, 96. Tem que ser de. Ou termina com 6 ou termina com 1, né? Agora tá. Acho que está correto agora. Né? Ok. Fala aí, Gustavo.
Maria, aquele menos um ali tem que dar uma olhada, né, nos cálculos, né, nos dados. Mas, em geral, é assim. E qual o problema lá na questão 3? Quantas classes deram na questão 3 para você? Tem que fazer tudo, né, Maria? Quando eu peço assim, tabela de distribuição de frequência, já é a tabela completa, todos os cálculos. Mas, Maria, você tem visualizado as aulas, revisto as aulas? Porque ali eu estou calculando a todo momento as mesmas coisas, né? Eu dou uma revisada. Na verdade, eu vou estar fazendo uma parte disso na última tabela, né? É que essa semana passada, né, eu fiz a terceira tabela, né? Gustavo, tinham 5 classes. Então, toda vez que a gente está trabalhando, aqueles últimos cálculos eu sempre estou fazendo. Então, você tem que me informar em qual situação você está tendo dúvida, porque senão, aí eu tenho que fazer tudo de novo lá. É essa a ideia, Maria? Fazer tudo de novo lá? Que você não está entendendo como calcular as porcentagens? Se tiver uma dúvida específica, beleza. Senão eu volto lá, reviso. Como? Meu pai, eu não entendi. Só queria saber mesmo como soma, é isso? Mas somar o quê? Essa que é a questão, né? Vamos ver a dúvida aí da Maria, vamos ver se ela consegue explicar o que é o caso de somar. As frequências, mas qual? A simples ou acumulada agora? Porque ali na tabela, a totalização não é muito complicada. Então, deixa eu parar de compartilhar o. Gustavo, só mais um minutinho para eu terminar aqui, só a revisão aqui, para a Maria. E aí eu já falo sobre o exercício B também. Então, deixa eu compartilhar aqui, né, depois que construiu, né, fez a contagem, né, então, vou partir desse princípio, que já foi feita a contagem, para poder compartilhar aqui com você justamente a janela neste momento aí, né? Então, tá assim, né? No exemplo que eu trabalhei, né, que vocês devem lembrar, agora ele está aqui sendo colocado também. Deixa eu só ampliar um pouquinho para facilitar a visualização aí para vocês. Então, aí nós temos já as classes montadas para aquele exemplo que eu fiz, né? E aí as contagens já foram feitas. Então, se eu somar essas frequências que aqui estão, ele tem que dar o número de dados que estão aqui. Eu não sei se essa a pergunta, né, que está sendo colocada ali pela Maria, né? Então, se eu somar as contagens, elas são as frequências relativas não, frequências absolutas simples. Se eu somar essas frequências, né, tem que dar 70. Ok, Maria? E aí, tudo bem? Que nós temos que fazer a somatória ali. Então, agora lá, no gerar as frequências relativas. Esses números aqui, você sabe calcular de onde eles vêm? Essas frequências relativas? Professor, bom dia. Bom dia. É, é o João Paulo, tudo bem? Oi, João, pode falar. Professor, sabe o que eu acho que acontece?
Hum, Pelo menos para mim, eu acho que para Maria aí também, depois de muito tempo que eu fui perceber onde que eu estava errando. Porque assim, querendo ou não, é, é uma fórmula que ela tá pronta, né? É só você se embasar nela e fazer as contas, certo? certo. O problema, eu acho que pelo menos para mim foi, né? Na hora de fazer essa contagem dessa amostragem aí, principalmente desse exercício que são 100, se você fizer de uma maneira manual aqui, até mesmo no computador, eliminando e tal, como são muitos números parecidos, a gente se confunde muito. Teve aquele Uhum, primeiro dia que eu fiquei horas para fazer e não consegui chegar no resultado. sei. Aí eu não tinha muito conhecimento. Aí depois que você me explicou novamente, né, na última aula, Hum, eu fui perceber que o problema estava na hora de contar, dessa contagem aí. E aí aham, uma aluna aí, né, da turma aí, ela me apresentou via sistema, né? Eu joguei a tabela via no sistema e fiz a contagem via sistema. Aí o sistema ele contou para mim, tipo, em alguns segundos, e eu resolvi o exercício em alguns segundos. E uhum. aí, como são 3 exercícios, depois mais dois no outro, no quatro, né? Acho que o problema é na hora da contagem, que é muito númerozinho, né? Parece que a gente Aham, tá aham, somando e vendo de quanto cada classe, né? Eu acho que sei. é aí que tá o problema da maioria, porque o resto, teoricamente, não tem muito segredo, é só você uma questão de decorar mesmo as fórmulas, né? Como fazer as continhas, achar raiz, arredondar, né? Aí depois de Isso aí, o conseguir resto é fazer só isso, fazer contagem. é, É. então, aí acho que é só isso mesmo. Aí de resto é meio que tranquilo. Então, aí a questão é só a dificuldade de você fazer as contagens ali, né? Então, Exato. concordo com você, né? É por isso que, por exemplo, não vou estar depois, se fosse aplicar uma prova, jamais colocaria 100 dados, né? Que realmente isso deixaria o aluno numa situação muito complicada, né? Se Então, fosse aí, tipo, colocar em prova, é, colocaria só em lista de exercício muitos dados para ver, né? Pelo menos para ter uma diversidade de exercícios. Se não você trabalha com pouquinho dado, o aluno também ele fala, bom, tem isso também, né? Você vê que tem sim, 40 dados, tem 20 dados, né? Então você sim, trabalha às vezes com menos dados, né? Por exemplo, na lista 4, né? Que tinha lá exato, um dos exercícios tinha 20 dados, né? exato. Então Aí essa fica, que é a dificuldade. exato. O que é importante, isso que você falou, João Paulo, é que quando vai tirar a dúvida, tem que ser muito específico. Vai falar, por isso que deu todo o problema. Falar, agora eu percebi qual era a dúvida, né? Aí você me Senão a perguntou, gente né? fica divagando, é isso, é aquilo, e É, a gente perde um certo tempo, né, para poder exatamente. explicar. Na aula passada, no comecinho, quando você me perguntou, aí eu até fiquei em silêncio, né? Que eu não conseguia responder, que eu também não sabia, porque eu estava Hum, entendendo tudo. Depois que eu consegui entender de fato, eu consegui achar o meu erro. é. Mas aí, ó, uma situação que vocês podem estar adotando, né? Você vê que mesmo na tabela aqui tem 70, né? Vocês podem usar aqueles. É duro é fazer esse símbolo aqui, né? Que. Deixa eu ver se eu consigo fazer de outra forma aqui, ó. Para fazer a contagem. Um símbolo que o pessoal usa muito, né? É esse aqui, ó. Quer ver, ó? Quando você conta, né? Você faz aquele símbolo assim, ó. Aqui vai dar 2. Né? Aí você faz aquele símbolo, ó. Aqui vai dar 5. Lembra esse símbolo aqui? Que a gente, pessoal, sempre usa, né? Vai fazendo isso aqui, ó. Antes de dar a totalização, né? Então aí você sempre vai. Não sei se vocês já viram esse símbolo, né? Tem alguns que costumam fazer isso. Né? Alguma pode ser que e procurem ser organizados nesse sentido, né? Não sei se vocês se lembram que eu falava assim, ó, vamos olhar por linha aqui, né? Se você ficar catando eles assim aleatoriamente, aí fica mais difícil, né? E depois fazer essa linha, né? Tem que ser uma apresentação mais desse tipo aqui, ó, fazer por linha, uma vez que eles já estão organizados aqui, né? De alguma forma, né? Porque já estão em linhas e colunas, né? Eles não estão espalhados, né? Então procura fazer a leitura por linha, né? Que foi mais ou menos o que eu fiz, né? Semana passada. Falar, primeira linha, tem alguém? Não. Segunda linha, não tem. Coisas desse tipo, né? Que vocês podem adotar para facilitar essa parte, né? Porque realmente fazer as contagens não tem muito, né? Que nem o colega já está percebendo, não tem muito o que eu fazer, porque é só fazer a contagem mesmo. A grande questão minha era ver se tem algum problema nas outras partes, né?
Tá ok? Deixa eu ver aí. Então, Maria, então o problema é esse, é de fazer as contagens. É isso que agora eu começo é, verificar se é isso, né? Mas aí também, naqueles exercícios que tem menos dados, talvez não devesse ter tanto problema, né? De fazer a contagem. É contagem ou somar, né? Aí que, né, no caso do João Paulo, era contar mesmo, né? Agora eu não sei da Maria se é contar, não. Ah, tá. Então aí já é outro naipe. Já é outro naipe. Então, pera aí, que nós vamos ter que refazer essa parte aí, um pouquinho. Deixa eu ver aqui o que o Gustavo falou, né? O Gustavo falou lá do exemplo B. Gustavo, não esqueci de você, não. Depois eu volto lá no exemplo B, só para a gente fixar também aquelas questões lá. Isso. A Renata já estava falando de como calcular as frequências, né? É, aí vendo, não estou vendo, tal. A Maria também, né? Uma opção para abrir a tela. Tá, beleza. Né? No meu caso, é a ordem mesmo da equação, do que fazer e tal. Mas aí eu tenho que ir revendo as aulas até eu pegar. Estudando lá, né? Revendo mesmo. Mas você vê que, Suelen, eu estava até agora revisando, né? Você vê que é um passo a passo mesmo que deve ser adotado para não se perder aí naquilo que deve ser construído, né? Então, deixa eu só parar de compartilhar. Aqui, né, feita a contagem com dificuldade, aí que a gente já sabe que tem isso, aí vem as frequências, né? As equações, Maria, eu já tinha deixado para vocês, são essas equaçõezinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? As equações matemáticas são essas, que uma delas eu acabei destacando, né? Que é essa daqui, ó. Vou refazer no caso das frequências aqui, ó. Vou refazer, mas estava aqui a equação, né? Então agora, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a primeira frequência que deu 2,9 aqui, ó. Essa primeira aqui. Como é que é feita essa cálculo, né? Porque esta outra aqui é contagem, né? Foi a contagem anterior, né? Que você tem que fazer obrigatoriamente as contagens. Isso é chamada frequência absoluta simples, né? Que tem esse nome também. Então, agora vamos lá. Como é que calcula a primeira frequência relativa simples? Vai ficar assim, ó. Frequência relativa simples 1 vai ser a contagem daquela classe 1, da primeira classe, que é a frequência absoluta, dividido pelo número total de dados, né? E depois você tem que multiplicar por 100. Isso eu já tinha colocado. A Suelen, acho que colocou aí, né? Quem é F1, né? F1 é o 2 aqui, ó. É esse número 2, tá? Então vai ficar 2 dividido por 70, onde N é 70, né? São 70 dados, né, no total aqui. Aí nós vamos multiplicar esse resultado por 100. Se você fizer a conta agora aí, Maria, para confirmar, né, eu estou usando justamente essa relação para a primeira classe, mas essa relação depois é só mudando o 1 para 2, para 3, para as próximas classes, né? E nesse caso aqui, né, arredondando tal, né, nós sabemos que é 2,9. Então, esse foi o primeiro cálculo que nós fizemos, né? E eu fiz mais um, usando a relação desse tipo de frequência, né? Agora vamos calcular FR2, que é a frequência relativa a 2 da segunda classe. Você precisa da contagem da segunda classe, dividir por N e depois multiplicar por 100. Você vê que é a mesma coisa sempre, né? Então, aí, neste caso, quem que é o F2? A contagem da segunda classe é 5. Você vai pegar 5, dividir por 70 e multiplicar por 100. Então, você vê que essa é a maneira de fazer o cálculo. E nós já fizemos isso, né? Já fizemos as aproximações das 77,1. Da próxima, né? Qual seria, então, o próximo cálculo? Né? Você novamente, né, vem aqui, né, faz a frequência relativa a 3, né? É igual
a contagem da terceira classe, que é a frequência 3, né, frequência absoluta simples 3, divide por n, multiplica por 100. Isso você vai adotar para qualquer tabela. É assim que se monta qualquer tabela. Então, essas relações que eu estou mostrando são gerais. Se fizer esse cálculo, nós já tínhamos feito, né, já completamos essa tabela, e dá esse valor aqui, né? Essa aqui é a questão. Se quiser, né, mais o detalhe, né, vai ser dividido por 70, né, vezes 100, para ficar igual aos outros que ali estão. Essa situação, Maria, que você estava tendo problema? Ok, depois, então, é mais, né, fazer o cálculo do restante, né? Fazer o cálculo do restante, né, você vai somar tudo aqui, vai dar 100%. Tem que fazer isso. A mesma coisa, se somar aqui, tem que dar 70. Então, aí tem que fazer o cálculo. Então, é uma equação, de fato, né, que a gente vai repetindo, né, passo a passo ali para cada uma das classes, né? Ok? Agora vem a outra coluna, né, que é a coluna da frequência absoluta acumulada, né? Então, vamos ver o que acontece nesse caso aqui. De novo, já tem as relaçõezinhas, né, que eu tinha produzido aqui anteriormente. Então, vamos lá ao debate aqui com relação à frequência absoluta acumulada, que nós já temos ela construída aqui, ok? Então, vamos lá, prestando bastante atenção aí para não perder detalhes. Então, a primeira frequência absoluta acumulada, ela é igual à primeira frequência absoluta simples. Ou seja, quando você olha para esta coluna aqui, a primeira lá da contagem, o primeiro número aqui da absoluta acumulada é igual à primeira contagem que tem aqui, que é 2. Sempre assim. Essa também não muda. Essa é uma relação importante, porque define aí qual é a contagem, né, absoluta acumulada até a primeira classe ali, né, até os 70, né. Aí vem a segunda, né, que também já está aqui, mas vamos construí-la novamente, né, para você verificar aí. Ó. Agora vem da segunda. O que eu tenho que fazer agora para obter aquele 7 que está aqui embaixo? Né? Como é que eu obtenho esse 7? Você vai ter que pegar e somar a frequência absoluta simples da primeira classe com a absoluta simples da segunda classe. Ou seja, você vai ter que pegar esse 2 mais 5 aqui para dar o 7 que aparece na frequência absoluta acumulada. Então, 2 mais 5 igual a 7. Né? Agora, vamos lá. Você vê que, nesse caso, a equação que eu estou montando, né, ela vai começar a se repetir, só que um pouquinho diferente. Agora, vamos ver a terceira, né, a frequência absoluta acumulada, a terceira. O que você vai ter que fazer? Somar a simples, né, primeira simples, a segunda simples, mais a terceira simples. Ou seja, 2 mais 5 mais 6. Você tem que somar tudo isso para dar o 13 que está sendo observado já lá no nosso cálculo. Então, aqui entra F3, F maiúsculo, né? Então, para obter esse 13, você vai ter que somar as 3 primeiras frequências ou contagem. Ou seja, para obter o 23, aqui você vai ter que somar as 4 primeiras contagens. Para obter o 35, você vai ter que somar, né, as 5 primeiras contagens. E assim sucessivamente, até fechar os 70 aqui. É essa que é a ideia. Você vê que, Sueli, na parte de contínuo, eu não usei o até, né? Na parte de contínuo já tem um detalhamento um pouquinho diferente, a gente não usa até ali, né? Ok? A gente usa menor que o limite superior. Então, a tabela que eu montei semana passada, eu destaquei bastante isso, que não usaria o até. Ok? O até a gente usa até o discreto, vamos dizer assim. Né? É bom não colocar tudo isso, né, que senão pode dar confusão, mas a ideia é por causa da interpretação do símbolo em si, né? Aquele símbolo
que a gente construiu aqui, né, em que a interpretação é maior ou igual a 61, menor ou igual a 70, né? Então, até 70, porque nessa classe é maior e igual a 70. Então, até 70, né, você conta ali, né? O acumulado conta, né? Essa aqui é a interpretação. A montagem, realmente concordo com você, porque você tem que ir ajeitando, às vezes, as coisas, né, Fatinha? Maria, essa outra frequência aí, tudo bem? Conseguiu entender ali a sequência, Maria? Deixa eu ver a resposta. Entendeu? Então, vamos para a última, né? Revisando aí a última, né? Que é a frequência relativa acumulada, né? Então, essa frequência absoluta acumulada, ela foi se basear justamente nesta coluna, fazer as somas ali, né? Naquela coluna. Esta outra aqui, chegou mais alguém, pessoal? Só um minutinho. Pronto. Esta outra coluna que nós vamos construir, né, que já está construída aqui, porque estou revisando, ela é baseada na frequência relativa simples, que é esta daqui. Tá bom, Maria? Essa aqui é a ideia, né? Quer dizer, acumulada, absoluta acumulada, que é esta, você precisa desta coluna aqui, ó. A relativa acumulada, que é esta, você precisa desta coluna aqui, que é porcentagem. Ok? Então, de novo, vamos escrever as equações aqui, né, que devem ser utilizadas para finalizar esta situação aí da frequência relativa acumulada. Bom, frequência relativa acumulada a 1, ela vai ser igual à frequência relativa simples 1, que é, notem, né, mesma situação, aqui é 2,9, né, e aqui na acumulada, relativa acumulada também é 2,9. Então, aí escrevemos aqui 2,9%, ok? Então, essa, né, semelhante ao que eu já tinha feito para absoluta acumulada, você repete, né? Esses dois números que aparecem aqui, ó, repete do outro lado, ó, vocês estão vendo, ó. Sempre vai acontecer isso, hein? Essa situação dos dois primeiros ali repetir do outro lado também. Sempre acontece isso. Tá ok? Agora, vamos lá, vamos calcular a relativa acumulada para a segunda classe, até o 80 ali, né? Então, vamos lá, relativa 2, né? Acumulada 2. Então, vai ser o quê? A relativa simples 1, mais... Opa, relativa simples, eu coloquei a absoluta aqui. Relativa simples 1, mais a relativa simples 2, né? Ou seja, eu tenho que somar essas duas frequências aqui, né? Então, é 2,9% mais 7,1%. Ou seja, né, a soma, nós já temos o cálculo, é 10%. Mas note que eu somei as duas primeiras frequências para essa segunda classe aí, né, até a segunda classe. Agora, vamos lá, mesmo conceito. A frequência, né, relativa acumulada, 3. Ela é a soma das relativas simples até a terceira frequência, né? Então, FR1 mais FR2 mais FR3. Ou seja, em termos numéricos agora, você vai ter que pegar essas três frequências para dar este valor aqui, ó. Vai ter que somar as três primeiras frequências. Então, destacando esta situação, vai ficar 2,9% mais 7,1% mais 8,6%, isso vai dar 18,6%. Então, tá aí a terceira. E assim sucessivamente, né? Da onde vem esse 32,9%? Né? Da onde vem? Vem das quatro primeiras frequências relativas simples. Você soma esses quatro números, dá 32,9%. Né? Da onde vem os 50%? Somando esses cinco, né, essas cinco primeiras frequências que vocês estão vendo aí. E assim sucessivamente, né? Então, é aqui que fecha o cálculo, né,
né, dessas frequências uma a uma. Bom, agora deixa eu ver ali as outras dúvidas, né? Estou vendo ali a Maria já deu retorno. Deixa eu ver aqui. Ah, do Gustavo. Gustavo, qual que era a questão B lá da terceira atividade? Deixa o Gustavo se manifestar aí. Deixa eu ver. Então, Gustavo, agora é com você. O que temos aí na questão lá do contar a quantidade de números, tem que fazer a raiz? No caso da questão na atividade 3, você vai ter que usar o critério da raiz nos 3 itens que estão lá, A, B, C. Por quê? Porque todos têm uma quantidade maior que 25 dados, né? Então, aí você usa o critério da raiz no item B e no item C, obrigatoriamente. Tá bom? Não sei se ajudou aí, mas vai ser obrigatório usar o critério da raiz, sim. Vai ter que extrair a raiz quadrada nos 2 itens que faltam. No item 3, o item A já tinha feito o cálculo aqui que vocês viram. Só estou aguardando ele responder, porque deve estar digitando. Tomar uma aguinha aqui, pessoal. Gustavo, entendeu aí? Não sei se. Agora eu fiquei na dúvida se você está digitando aí. Pode ser que tenha travado um pouco aí. Na B tem que contar de fato ali a quantidade de números e fazer o critério da raiz. Na B que você está perguntando, acho que é a B, né? Quantos dados tem? 3, 6, 9, 10, são 50, né? São 50 dados na B, aí tem que extrair a raiz quadrada de 50, tá bom? Aí a Josiane também colocou aqui, professor, a questão era, atividade 3 era para dar 10 classes. Quais montei? Eu acabei de fazer, aí não sei se você estava assistindo, eu acabei de montar justamente essa situação aí deixa eu só colocar aqui a atividade 3. Eu tinha acabado de fazer todos esses cálculos da atividade 3, não sei se você estava presente. Deixa eu mostrar novamente aqui. Pronto, vou compartilhar aqui. Então, na 3, né, aqui, ó, a 3A, né, então você está vendo que são 100 alunos, né, o maior e o menor, então no passo 1, eu acabei de montar isso aqui junto com todo mundo, não sei se você estava presente, né, aí o N é igual a 100, né, então é tabela de distribuição tipo 2, né, a diversidade de dados que nós temos aí gera tabela tipo 2, né, o máximo e mínimo, já coletamos a informação. Aí vem o passo 2, que é calcular o número de classes, né, que é o critério da raiz. Vai dar 10, porque raiz quadrada de 100 dá 10 classes. Depois, calcular a amplitude de classes, que nesse caso, né, deu 4,6, por quê? Nós já sabemos que o número de classe é 10, a amplitude total dos dados é ao máximo menos o mínimo, que é 108 menos 62, dá 46. Se a 46 dividir por 10, dá 4,6. E aí depois arredondar, né, o inteiro mais próximo, que é 5, né, porque os dados são discretos, né, não dá para usar 4,6, porque não tem números decimais ali, né, são números discretos ali, né. E aí a gente começa, né, vendo que para escolher o limite da primeira classe é o 62. Então, aí eu montei com esses três números que estão aí, você está vendo a construção das classes. São 10 classes, o H é 5, e o limite inferior da primeira classe é 62. Então, gerou esta informação aí. Ah, tá. Mas a gente montou
tá gravando também, tá? Qualquer mais detalhes, né? Eu fui fazendo passo a passo ali, né? Mas note ali, Josiane, que são 10 classes, né? O primeiro limite é 62, né? O primeiro limite em cima, né? O 62. E o último limite é 111, né? Como o máximo é 108, tá tudo certinho. São 10 classes e encaixa todo mundo aí, né? Ok? Mais alguma? Mais alguma pergunta aí? Gustavo, tudo bem lá? Entendeu a questão? Realmente tem que fazer a contagem, como você contar a quantidade de números e extrair a raiz, né? Obrigatoriamente vai ter que fazer isso mesmo. Só para fazer aí a confirmação daquela pergunta que você tinha feito, né? Fazer a confirmação da resposta. Ok, então vou parar o compartilhamento aí da atividade 3, né? E conversar um pouquinho com vocês, algumas orientações, né? Bom, nós estamos aí começando a entrar já em semana que vem, né? Nós vamos estar já entrando em outubro, né? Então, a grande questão aqui é que nós temos uma data a fechar as notas, ok? Então, só deixa eu explicar o que vai acontecer para que todo mundo se prepare, senão, obviamente, essa situação às vezes fica um pouco crítica para alguns, né? Então é o seguinte, hoje nós deveremos e vamos, né, concluir aí o tópico 2, que eu vou falar sobre tabela de dupla entrada, tá? Então deixa eu só compartilhar aqui a minha janela para que, opa, só um minutinho que deu errado aqui, para que vocês, eu possa fazer as orientações, né, agora, para o que vai vir, né, porque é nesse mês que nós, entendi um pouco, a internet também está cortando muito meu. Gustavo, realmente aquilo que você perguntou, tem que, não sei se você está escutando, vamos ver. No exercício B, você conta quantos dados tem, verifica, você vai verificar que são 50, né, no item B. Usa o critério da raiz, extrai a raiz quadrada de 50 no segundo caso, tá? Deixa eu escrever aqui, só vou compartilhar a aula, né, pessoal? Vocês já estão vendo aí, acredito, né? Que, né? É, isso mesmo. Obrigado aí, Suelen. Eu ia escrever agora, mas você já escreveu. Então, Gustavo, né, de novo, né, vou também colocar aqui para confirmar o que a Suelen fez ali, né? Então, no item B, no item B, tem 50 dados, né, amostrais. Portanto, deve ser usado o critério da raiz. Eu coloquei também o nome dele, para ele saber que é com ele que eu estou falando. Obrigado, hein, Sueli, por ter digitado ali. Aí eu estou confirmando também, né? Tanto você falou e eu falei. E aí a gente, não sei se ele está escutando melhor ou não, né? Então a gente vai digitando mesmo. Obrigado, Sueli, novamente aí, pela participação. Isso, isso mesmo. Se for menor que igual a 25, né, considere K igual a 5 classes. Sempre. E tá, fazendo conversa de rádio amador. Ok, aí. Ok.
Bom, então, enquanto aí o Gustavo talvez esteja digitando, deixa eu comentar aqui, então, o que vai acontecer. Então, vamos aproveitar uns 5 minutinhos só para... Eu preciso finalizar, apresentar para vocês a dupla entrada, né, que é uma tabela, né, que daqui a pouco eu vou estar falando, que é uma tabela interessante, mas ela vem, né, ela é construída pensando em tudo que nós fizemos até agora. E uma coisa boa, pelo menos, é que não tem o acumulado. A gente não constrói tabela dupla entrada usando a frequência acumulada. Então, pelo menos diminui essa parte aí, né? Mas é uma tabela um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a fazer até agora. Então, mas, de certa maneira, a construção dela segue os parâmetros, né, que nós temos usado em tudo que fizemos até agora, né? Então, com revisões, tudo isso, né, nós discutimos muito essa organização de dados e, como eu falei, a estatística, ela é basicamente montada em cima disso que vocês estão vendo, né? Tudo que se faz depois depende da organização dos dados. Se a organização for mal feita, né, complica um pouco as coisas mais à frente, mas a ideia é passar essa organização dos dados para que vocês entendam. Então, primeiro, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa dupla entrada, né, e já tem uma atividade, né, que vocês vão ver que é uma atividade até bem mais simples do que as outras, porque eu já coloquei as tabelas, né, prontas já, né, as tabelas, as classes, tudo pronto. Daqui a pouco eu vou falar disso, tá bom? Agora, qual é a questão? Atividade 5, vocês podem entregar até dia 7/10, né? Então, você vê que já está bem mais à frente essa atividade. Mas só que as notas, pessoal, eu tenho que entregar no máximo até dia 20/10. Então, isso já é um limite para nós aí, tá bom? Então, o pessoal que está demorando aí para fazer as atividades, né, procura dar um gás, porque eu estou protelando, mas não dá para protelar muito, né? Eu vou ter um limite, obviamente, pelo menos uma semana antes vai ser o máximo que eu posso fazer, porque eu tenho outras turmas também para estar corrigindo e enviando notas, né, finais, né? Então, uma semana antes, né, se vocês olharem o calendário, ó, 20 de outubro, é uma terça-feira. Dia 13 de outubro, né, 13, 14 ali para vocês, é o deadline de todas as atividades, ok? Desse primeiro bimestre aí. Não vou estar fazendo prova, talvez um ou outro professor aí faça uma atividade de prova com vocês, né? Por que eu não vou fazer prova? Porque, basicamente, depois, no segundo bimestre, nenhuma atividade de lista de exercício vai entrar na nota final do segundo bimestre. As listas de exercícios só entram na nota do primeiro bimestre. Isso eu já tinha comentado lá no início, mas como tem aluno novo, né, estou comentando novamente. Então, muita atenção. Lista de exercício, essas atividades que vocês estão fazendo, só vai entrar na nota do primeiro bimestre. Não entra na nota do segundo bimestre, ok? Vai entrar o que na nota do segundo bimestre? Vai ter uma atividade diferente, tipo um, um projeto integrado, né, que vai ser passado, né? E também a prova A2, que é na metade de novembro. Então, aí eu estou explicando para que vocês não fiquem perdidos aí. Vai entrar na do primeiro bi e não terá. Isso, é isso que eu falei. As atividades que vocês vão estar apresentando aqui, as listas de exercício, é o que vai gerar, basicamente, a nota do primeiro bimestre. Tá? A nota, a prova, eu teria que olhar aqui, é lá em novembro, deixa eu ver a data aqui, já que foi perguntado, né? Só um minutinho, deixa eu ver se tem a data já, mas deve ser, deixa eu ver, peraí, nota 1, prova 2. Tá aqui, ó. A realização da A2 vai ser entre 16/11 e 20/11. É lá nessa semana, aí, 16/11, deixa eu ver, 16 a 20, vai ser dia 18, não, 19 de novembro a prova.
a prova A2, 19 de novembro, só para... Está bem longe ainda, né? Porque nós estamos em setembro ainda. Então, só para confirmar, né? Aí, no caso, A2 será com esses conteúdos que estão tendo desde já, só os passados após o bimestre, né? Essa é a pergunta de sempre, né? Dificilmente eu vou... Aí pode também surgir a outra pergunta, né? Os conteúdos do segundo bimestre são mais difíceis ou mais fáceis do que esse, né? Então, aí fica essa... De fato, eu vou fazer uma prova geral, né? O que eu vou estar fazendo, obviamente, uma semana antes, eu vou colocar um simulado, né, da prova, né? Na verdade, eu mando o simulado 2 semanas antes, né? 2 semanas antes, né? Eu mando o simulado. Aí vocês sabem o que tem que estudar, porque a prova vai ser muito parecida. Tá ok? Isso eu costumo fazer. Senão fica essa jogada. Ah, vai cair só aquilo, vai cair isso também. Ou é mais difícil isso. Então a prova vai ser do conteúdo geral mesmo, né? E como eu falei, eu vou colocar um simulado de tal forma 2 semanas antes da prova para vocês já irem fazendo o simulado. Vocês não vão ter que entregar o simulado, não vão ter que... Aí fica cada um com o comprometimento de se preparar para a prova, né? Olhar o simulado, né? E, assim, uma semana antes da prova, eu vou tirando dúvidas, como estou fazendo aqui, né? Para vocês terem, obviamente, um retorno das questões, né? Ok aí, pessoal? Entenderam aí o que vai acontecer? Então, de novo, aqueles que estão demorando para entregar os trabalhos, procurem acelerar, porque tem um limite para tudo, né? Não dá para falar, não, professor, agora entreguei agora. Não, não dá. Já foi, já fechei a nota. Aí vai perder pontuação de trabalho, né? Então já dá para ver o peso que é perder, às vezes, né? Uma nota que nós temos. Já temos 5 atividades, né? Cada atividade, de fato, é 20% da nota até agora, mas vai ter outras, então aí vai diminuindo essa porcentagem. Vamos aguardar. Prova é prova. Prova não tem jeito. É isso aí. Ok? Então tá todo mundo avisado, né? Você vê que não dá para passar, né, do dia 13 do 10, é a data máxima que eu vou pedir para vocês estarem entregando, porque eu já vou ter que entregar no dia 20 as provas, né? Então uma semaninha ali seria o máximo, né, pessoal? Vai chegar uma hora, fechou, não entrega mais, hein? Não adianta, porque senão não dá tempo de eu corrigir e colocar as notas. Aí vai sobrar o problema pro Fernandão aqui, viu? Porque depois tem que pedir para a coordenação, que vai pedir para orientações se vai deixar o professor postar, vai sobrar o professor, é mandado embora e o Covid me mata. Pronto, é o azar o ano inteiro, né? Vou fazer a retrospectiva do ano 2020, já é melhor morrer já, né? Pronto, de Covid. Vamos lá na última tabela, né? Tá brincadeira, mas a gente está sofrendo, todo mundo está sofrendo, né? Está todo mundo sofrendo, né? Então aí não tem jeito. Então, infelizmente, né? É assim que vai funcionar. Vai ter uma data limite. Falar, até aqui, agora estou aceitando os trabalhos. Quem não entregar, não entregou, porque aí eu vou fechar a nota, né? Não tem como. Senão vai complicar. Eu tenho mais 11 turmas, né? Para corrigir. Aí fica muito complicado em cima da hora fazer qualquer coisa. Tá bom? Então vamos lá. Já estou compartilhando aí o documento, né? Que é, de fato, tabelas de dupla entrada, né? Assim, eu tentei, nesse final aqui, né, como nós já exploramos, né, tudo que nós temos sobre tabelas, né, eu condicionei aqui a situação de eu já montar as classes, tudo para vocês, é claro que eu vou explicar como é que eu fiz, né, mas é baseado em tudo que nós fizemos até agora, né, por isso que é importante assistir a dúvidas, né, que nem a Maria pediu para eu refazer tudo, sem problema, vamos lá, vamos fazer, né? Você vê que eu fui fazendo, fui dando detalhes para que todo mundo perceba que a montagem é um passo a passo, tá? E nós temos desde a tabela tipo 1, tabela tipo 2. Aí essas duas vão estar aqui agora dentro da tabela de dupla entrada. Então, se você já tem uma boa noção como foi feito anteriormente, aqui eu vou dar as explicações para o tipo de construção que eu vou fazer das tabelas. E aí, eu já, na atividade 5, que vocês já podem baixar, já está disponível, vocês vão ver justamente as tabelas já estão prontas. Só falta fazer as contagens, né? Só fazer as contagens
e também depois fazer as porcentagens dessas contagens, tá ok? Vamos lá. Então, tabela de dupla entrada. O que é essa tal tabela de dupla entrada? A tabela de dupla entrada, pessoal, é quando ela cruza informação entre duas quantidades, dois dados, né, coletados. Vocês estão vendo aqui tipo de filme, foi coletada a informação, e sobre sexo. Então, ele está cruzando duas informações aqui, né? Está correlacionando duas informações. Tanto é que, se eu pegar um número 7 aqui, ó, que é uma frequência, uma contagem, né? Uma frequência absoluta simples, esse 7 diz respeito às 7 pessoas do sexo feminino que assistem comédia, né? Tipo de filme aqui, comédia. Se eu pegar o 11, eu posso já também interpretar que são 11 pessoas do sexo feminino, né? De novo, né? Essa questão do sexo feminino, que assistem filmes de ação. Então, essa é a interpretação. E esses números que aparecem do lado aqui? Aqui é a frequência relativa simples, né? Que nós temos, né, dentro desta tabela. Então, olhando aqui, ó, 7 mais 11 dá 18 pessoas do sexo feminino, que correspondem, obviamente, a 100%, né, do sexo feminino pesquisado. Uma coisa interessantíssima nessa tabela de dupla entrada, né, que vocês já vão perceber, é que esta parte aqui do feminino, só esta parte, lembra muito bem as tabelas que nós temos construído, ó. Só que nós temos aqui a informação da contagem, né, do sexo feminino, né, distribuída por filme, tipo de filme, e a frequência relativa. Então, é a frequência absoluta simples, a frequência relativa simples. Agora, se vocês olharem do lado, quando vocês observam ali o sexo masculino, mesma coisa, ó. Esta parte aqui, ó, que eu estou destacando, lembra muito bem as tabelas que a gente tem construído. Por quê? Porque, novamente, nós temos aqui, ó, frequência absoluta simples, 6 pessoas do sexo masculino, né, assistem comédia, 9 pessoas entrevistadas assistem filmes de ação, e você tem um total de 15 pessoas do sexo masculino, né, sendo entrevistadas, que correspondem a 100%. E os números absolutos em cima correspondem a 40% e a 60%, somando dá 100%. Então, você vê que eu destaquei, né, aquela parte em azul, que é muito parecido com as tabelas que nós montamos até pouco agora, né? E o masculino, que é a outra parte em roxo agora, né, também. A última parte, né, que vocês estão vendo ali, deixa eu colocar em outra cor aqui, para chamar a atenção, é esta daqui da totalização, né? Você vê que também aparece números absolutos, que é a frequência, né, absoluta, que você pode interpretar. O que significa esse 13 aqui? Da onde vem? É o 7, né, é esse 7 aqui, mais esse 6, que é o total de pessoas, né, que assistem comédia. Ah, da onde vem esse 20 aqui, né? É o total de pessoas que assistiram ação, 11 mais 9, né? E o 33, então, significa para nós o total de pessoas entrevistadas nessa amostragem. São 33 dados, ok? Então, aqui, essa tabela, ela lembra a tabela tipo 1, não tipo 2, tá? Da maneira que nós temos aqui, é o tipo 1. E vocês estão vendo, então, né, também as porcentagens relativas a esses números aqui. Então, cada uma dessas tabelas que eu destaquei em cor diferente lembra justamente as tabelas tipo 1, na verdade, tipo 1, que nós montamos, né, na atividade 2, né? Lembra que vocês estavam tirando dúvida ainda da atividade 3. Então, essa tabela aqui é uma estrutura muito utilizada e é chamada dupla entrada, e serve para fazer comparações quando você estuda duas quantidades diferentes. Aqui o sexo, então está dividido por sexo, e dividido também por tipo de filme pesquisado, né? E são duas informações qualitativas, né? Lembrando que sexo feminino e masculino é um qualitativo, e o tipo de filme, comédia e ação, também é um dado qualitativo.
Essas tabelas são muito utilizadas para cruzamento de informação de dados qualitativos, tá? E aí, essa questão das frequências que eu fui explicando ponto a ponto, né, são as contagens. Daqui a pouco eu vou fazer uma, uma dinâmica com vocês com essa tabela dupla entrada, também com dados somente qualitativos. Vocês vão ver que não é difícil, mas tem todo, vamos dizer assim, a mesma ideia do que nós fizemos anteriormente, né? A mesma ideia, não muda nada, tá? Bom, então, quando usar essas tabelas? A gente vai fazer comparações, né? Usar essas tabelas aí. E essas comparações podem ser, né, no caso da dupla entrada, de dois tipos, três tipos, né? Você cruzar dois dados qualitativos, que foi justamente essa última tabela aí que eu falei. Você pode colocar um dado qualitativo e quantitativo e cruzar a informação. Em geral, esse dado quantitativo, né, é um dado temporal, pode aparecer um dado quantitativo temporal, em geral aparece isso. Então, tem essa também uma boa utilização, qualitativo e quantitativo. E o que é mais raro, né, tanto que eu nem coloquei no trabalho, né, que nós vamos fazer, é mais raro você relacionar dois dados quantitativos. Então, o que se utiliza mais é o primeiro, opa, desculpa aí que cliquei errado aqui, o primeiro e o segundo. O segundo também é bem utilizado. O terceiro não se utiliza tanto, não. Raramente eu vejo situações com dois dados quantitativos sendo relacionados em tabela de dupla entrada. Tá ok? Então, essa é a utilização delas, né? Dessas tabelas aí. Usar a informação e fazer comparações, né? Entre dois tipos de dados, né? Vocês viram lá, sexo e tipo de filme, né? Então, separou, né? Quando você faz essa comparação, você está separando o sexo masculino, né, e verifica qual é a tendência dele a assistir filmes. Sexo feminino, qual é a tendência de assistir filmes, pelo menos para aquela amostra que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Então, aqui, repetindo aquela primeira tabela, né? Aqui são dois dados qualitativos, ainda discriminei aqui, ó, qualitativo 1 é o tipo de filme, qualitativo 2, o sexo, né? São dois que estão no nível nominal, né, de mensuração, não tem uma ordem nenhum nem o outro, né? Pode às vezes aparecer, obviamente, a ordem, mas aqui não tem ordem, né? Então aqui dado qualitativo sendo comparado com dado qualitativo. Outra tabela. Aqui dado qualitativo, que é a localização da subsidiária. Então está aqui o dado qualitativo, né? Está aqui, ó. E o dado temporal, como eu já tinha falado, né, em relação ao ano 2016, ele colocou em primeiro bimestre, segundo bimestre, e assim vai, né? Então, existe, é muito utilizado dupla entrada entre dado qualitativo e dado temporal, né? E os números que aparecem aqui, né, os outros números, né, que é esta parte interna aqui, essa parte mais interna, tirando o total. Obviamente, o total a gente já sabe o que significa, né? São faturamentos, né, das subsidiárias, né, com relação ao primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre aí do ano 2016. Então, essa é uma maneira de montar a tabela de dupla entrada, tá bom? Aqui outro, né, aí dado temporal, dado qualitativo. Quem que é o dado qualitativo aqui? A balança comercial, exportação e importação, né? E o dado temporal, que é a passagem do tempo aqui, ó. É uma tabela de dupla entrada entre dado qualitativo e dado temporal, que é ano, né? Pode acontecer, Eric, de ser entre mais de dois dados, tá? A complexidade aumenta para montar essas tabelas, mas pode sim acontecer de ter mais dados, sim, pode acontecer, tá? Eu vou trabalhar só com dois dados, né? Porque aquilo que nós fizemos agora há pouco, né, na revisão, né, a tabela tipo 1, tabela tipo 2, elas são construídas apenas para um dado, né? Elas são chamadas de tabelas simples, vamos dizer assim. E a tabela dupla, né, é esta que eu estou apresentando, tá bom? Então, tabela simples foi o que nós trabalhamos, né, antes de entrar aí na tabela de dupla entrada, né? E agora vocês estão vendo o que nós chamamos de tabela de dupla entrada. Aquilo é simples, misericórdia, né? É isso. Bom,
Aí vem outro dado qualitativo e dado temporal, né? Só que o dado qualitativo aqui são as notificações dos casos de dengue, né? Que vocês estão vendo, né? Aqui são notificações positivo, negativo, sem resultado. E o dado temporal vocês estão vendo aqui, né? Que é a idade, né? Em anos. Ó. Então é uma tabelinha que está montada, é uma dupla entrada, né? Comparando idade, né, e também a notificação de casos de dengue na cidade de Mandaguari, 2007, ok? Então, tá aí essas situações, né, vão surgindo nessa tabela desta maneira. A minha proposta, né, de atividade para vocês, né, é usar algo semelhante a esta daqui, ó, tá? É semelhante a esta. Por quê? Porque nós temos aqui, de novo, as contagens, né? Está aqui a frequência absoluta simples, né? Então, todas essas que eu estou destacando são as contagens. Foram 33 observações, ou seja, entrevistaram 33 pessoas no total, né? E aí está separado, né, em feminino, masculino, né? Você vê que tem todas essas características aqui, né? E também, né, vocês estão vendo uma característica importantíssima, né? Que é você falar das frequências relativas, né, que são as porcentagens. Então, eu adotei uma estrutura semelhante a essa, que permite, então, nós termos que fazer contagens e calcular as frequências relativas simples, ok? Então, eu vou adotar uma estrutura semelhante a esta aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos ver como é que fica essa estrutura. Então, né, se você trabalha na parte de gestão, né, essas tabelas que vocês estão vendo, essa tabela do lado direito aí, é justamente aquilo que se coloca de informação sobre uma determinada situação estudada na empresa, né? Então, aí, né, está bem contextualizado, né, a situação e depois nós vamos montar tabelas de dupla entrada para essa informação gigantesca aí. Vocês viram que, se vocês achavam que aquilo tudo era muita informação, agora vocês estão vendo aqui a quantidade de informação que nós temos. Ó, você tem a parte de seção, o setor da empresa, né, que está relacionado aqui em cima. Deixa eu só trocar a cor do apontador da caneta aqui. Então, aqui em cima, você tem a seção, o setor da empresa. E aqui, disciplinas, né, que vocês estão vendo, né, diversas, são 5 disciplinas diferentes, né. E agora vamos ver a contextualização, aonde entra essa tabela, né? Então, uma indústria deseja melhorar o nível de seus funcionários, uma coisa que já faz alguns anos, né, as empresas têm adotado. Às vezes ela dá curso, né, para atualização, né, de funcionários. E, nesse caso, cargos de chefia, né, cargos de chefia, né, daquela indústria. Então, ela fez aí um curso experimental e indicou 25 funcionários, né, para a primeira turma. Então, o resultado dessa primeira turma vocês estão vendo ali, né? Então, os dados, como é que eles estão mais ou menos organizados ali, né? Então, percebam bem aqui que no setor, você tem 3 setores que se destacam. O setor pessoal, que vai até o 7º funcionário aqui, ó. Então, você vai ter as notas das 3 primeiras disciplinas e os graus, né? Vocês veem aqui, tá, notas e graus, né? Inglês e metodologia, observem, não é nota, é um grau ou conceito, né? E aqui nós temos técnica, né? O setor técnico também, então é o segundo setor. E, opa, esqueci um aqui, deixa eu colocar ele também. E depois o último, que é vendas, né? Então já está aqui uma situação, né, semelhante lá ao que aconteceu naquela tabela que eu comentei, que tem sexo, você tem masculino e feminino. Aqui você tem o setor da empresa, que é pessoal, o técnico e vendas, né? Você separa, então, já dá para perceber que dá para separar por setor a construção da tabela, tá ok? Aí nós vamos cruzar essa informação do setor com as notas e conceitos das disciplinas. É essa que é a ideia. Né? E nós vamos ter que fazer a contagem, né? Então não é assim uma coisa complicadíssima, porque nós vamos fazer só a contagem. E dá para perceber aqui uma coisa interessante, né? Que são 25 funcionários, né?
lembrando aquele critério da raiz, né? Como são 25, né? Até o Gustavo perguntou, né? Se eu tiver que construir tabela para os dados numéricos aqui, as classes vão ser 5 classes, né? Então, eu vou ter que adaptar a minha tabela usando 5 classes. Essa é a grande questão que vai surgir aqui. Tá? Daqui a pouco eu mostro, porque, de fato, eu construí, já vou apresentar para vocês, e isso também já está na atividade 5, as tabelas que vocês vão usar. E aí vocês só vão repetir a contagem e fazer o cálculo da porcentagem, tá ok? Eu também peço uma interpretação, uma leitura da tabela mínima, né? Falar alguma coisa que você pode destacar, né? Então, é só um resultado, né? Então, vamos olhar um pouquinho mais de perto, né? A tela está cortada embaixo. Deixa eu ver aqui. Ah, boa. Diminuir o zoom aqui é uma boa pergunta, né? Deixa eu ver como é que... Bom, eu vou tirar aqui, ó. Vou parar de compartilhar pelo... né? Aí já... Agora dá para ver a tabela toda aí? Vê se consegue observar aqui. Quem fez o comentário? Conseguem ver a tabela toda agora? Deixa eu só tomar uma aguinha que eu falei bastante, pessoal. Agora sim, né? Então, tá aí, dá para ver que são 25 funcionários, né? Então, se eu precisar construir aquelas classes, né? Aí a gente já sabe que vão ser 5 classes, né? A gente já vai definindo, já vai falando, né? Porque tem notas ali, né? Tem aquelas notas. E aí a maneira que eu vou construir vai ser uma visão geral de como que a gente usa as coisas aqui em estatística, né? Beleza? Então, deixa eu voltar lá, né? Como é que nós vamos fazer? Ó, vou mostrar a primeira já. Ver se vocês já estão percebendo ali a... Primeiro, observem a tabela. Olha como eu estou dividindo a tabela ali, né? Então, vamos lá, seção. Ó. A seção, como eu já tinha falado, é dividida em pessoal, técnica e vendas, né? São essas 3 seções aqui. Então, essas que eu estou usando aqui a seção, é o mesmo papel que o sexo, né, feminino e masculino estava fazendo naquela tabela de dupla entrada lá, né? Agora, eu estou comparando com o quê, né? Eu estou pegando esses setores, comparando com o quê? Com o grau da disciplina metodologia. Estão vendo aqui, ó. E se vocês olharem lá na tabela da metodologia, vocês vão ver que aparece o grau A, o grau B e o grau C apenas. Já de inglês, aparece também o grau D, mas no de metodologia não tem nenhum grau D, é só A, B, C. Então, eu estou comparando 2 coisas qualitativas. O setor aqui, né, o setor não tem uma ordem implícita, né? Estou usando o que ele mostrou aqui na própria tabela, né? Comecei pelo pessoal, depois coloquei técnica e depois vendas. Mas são dados qualitativos que não têm uma ordem. Já o grau tem uma ordem, é A, B, C, né? Então, aí eu vou adotar essa ordem, né? Obrigatoriamente. Eu não colocaria A, C, B, né? Não fica meio estranho. Ou C, A, B, né? Fica mais estranho, né? Então, coloca A, B, C, porque tem uma ordem implícita aí. Tá ok? Agora, esses outros campos, aí eu vou destacar, ó, esta parte aqui, é justamente onde eu vou estar colocando as contagens e as porcentagens. E o total, né? O total, nós vamos estar fazendo o total por coluna, para lembrar muito bem o que nós fazíamos anteriormente. Os totais serão dados por coluna. Ok? Mais alguém chegando aí, né? Então, a ideia é fazer isso, tá? Então, vamos lá, vamos ver se todo mundo entendeu. Se eu vou pegar aqui o setor pessoal, né, eu quero saber, né, a contagem dentro desse setor daqueles funcionários que tiraram o conceito A, conceito B e o conceito C, né? E aí depois eu dou o total de funcionários do setor de pessoal, né? Então, de novo, né, a questão da contagem. Como é que eu faço isso, né? Como são 25, eu vou aqui, de uma maneira, talvez, para facilitar para todo mundo, eu vou fazer isso aqui, ó, setor pessoal. Vai até o 7º funcionário. Então, são 7 funcionários no total do setor pessoal.
Agora eu vou lá até metodologia, ó. Peguei aqui. Eu pergunto para vocês, olhando, né, isso que eu destaquei, que é só o setor pessoal, quantos funcionários obtiveram o grau A? Quantos funcionários vocês acham? Isso, a Suelen, a Amanda, todo mundo. Maria, está percebendo lá que são 3 também? Procurem todo mundo estar participando, porque aí vai, obviamente, facilitando perceber que já entenderam que são 3 funcionários apenas, né? Que, de fato, colocaram, que obtiveram o grau A. Então, eu vou vir aqui, colocar 3, beleza. Então, vou continuar fazendo a contagem. Agora, grau B. Quantos funcionários desse setor? Então, são 7 funcionários, de novo. Agora, lá em metodologia, pessoal. Quantos Bs nós temos? Quantos funcionários tiraram o grau B ali? Isso, 1, né? Exatamente, apenas 1. Né? Só tem o terceiro funcionário tirou B. Então, está aqui, ó, 1. E, finalmente, quantos tiraram, né, grau C? De novo, vou destacar. Vocês vão ali e verifiquem, né, nessa situação. Note que, observem que essa maneira que foi apresentado, né, o resultado, está facilitando muito, porque ele já foi organizado em termos dos setores, né? Alguém já organizou um pouquinho, isso facilitou bastante, né? A gente está contando desta forma aí. Então, aqui, né, fazer a contagem, né? Pronto. Acabou aqui, né? Não tem mais. Nós já sabemos que são 7 funcionários, somando aqui dá 7, né? Então, o primeiro passo é fazer as contagens, né? Isso que é importante, né? Fazer as contagens. E vai ser sempre essa coluna aí, né? A primeira do lado esquerdo, né? Para cada setor. Né? Então, o primeiro passo, fazer as contagens. Segundo passo agora, né? Que nós vamos estar seguindo, depois vocês vão fazer para os outros casos também, é calcular as porcentagens ou as frequências relativas, né? Não tem as acumuladas aqui, né? Então, eu vou calcular as frequências, as porcentagens. Aí, né, como eu já revi hoje como calcula essas frequências, né, tá bem fresquinho aí, porque nós refizemos esses cálculos, pergunto para vocês, né, qual vai ser o valor que eu devo colocar aqui, ó? Qual é o valor? Bom, né, é bem simples. Por quê? Você vai pegar 3, dividir o total, que é 7, multiplicar por 100. Esse cálculo, porque o 3 é a frequência absoluta simples daquela classe, né, dividido pelo total vezes 100. Alguém sabe qual é a porcentagem que dá aí? Sim, Eric, pode acontecer, fica mais complicado de contar sim. Se os dados não tiverem minimamente essa organização que eles já colocaram, fica mais complicado de contar. A menos que você organize desta maneira, né? Você pega lá, eu vou organizar pelo setor os resultados, né? Aí você organizando pelo setor, você obtém uma situação um pouco mais interessante, né? Aí vamos lá, né? Aos resultados que o pessoal está colocando, né? Só para todo mundo perceber, procure estar fazendo, Maria, procura também estar verificando, né? Se você postar o número, né, fica mais fácil para a gente saber se fez o cálculo, se está com dúvida no cálculo, né? Então, nós vamos estar aproximando, né, esse resultado, né? Eu sempre, assim, eu prefiro usar 2 casas decimais, tá? Na aproximação nossa aí, com 2 casas decimais, é 42,9%, tá? Eu arredondei um pouquinho para cima, era 8,5, né? Estou vendo ali né, nos cálculos que o pessoal está me mostrando, né? Eu joguei um pouquinho para cima, tá bom? Então, 42,9. Você vê que eu arredondei, né? Estava 8,5, tem mais números ali, né? Vocês vão ver que é melhor arredondar para 42,9. Esse seria o arredondamento correto. Ok? Então, continuando aqui, né? Continuando. Né? Agora vamos lá. Que número deve vir, então? Agora aqui, ó. Lembrando que eu fiz o cálculo, né? Eu estou calculando a frequência relativa a 1
que é igual a frequência 1 dividido por N, que é o total de dados nesta coluna, né? Vezes 100, né? Foi esse cálculo que eu fiz aqui. Agora, a pergunta minha, que número vai surgir na segunda parte ali, né? Na segunda frequência absoluta simples. Vamos lá, agora eu fico aguardando vocês também estarem calculando aí. Tomar um pouquinho de água. Olha lá, o Augusto, né, o Gabriel Augusto já colocou, deu 14,28, né? Nós vamos arredondar de novo para cima. Você vê que eu estou arredondando só para cima, né? 14,3. Então, aqui nós vamos pôr 14,3%. Agora, o terceiro aqui, né? Você vê que nós já calculamos com 3, né? Lá no grau A, no grau A deu 3 também, e aqui no grau C deu 3. Então, olha só, já facilitou um pouquinho não ter que fazer essa conta, né? Já sabemos quanto que vai dar. Ok? Agora, que valor deveria, teoricamente, aparecer aqui, pessoal? Que valor deve aparecer aí? Teoricamente, o esperado, vamos dizer assim, né? Aonde está aquela interrogação? Que valor esperado deveríamos colocar ali, né? Ou devemos colocar, né? Que é o esperado. 100, exatamente. Vocês podem somar aí, né? Vocês vão perceber que vai dar 101,1. Eu acabei de comentar que eu fui arredondando todos para cima, né? Então, arredondando todos para cima gera esse probleminha aí que vocês estão vendo. Deu 100,1. Eu arredondei só para cima, né? Então, mas nós já sabemos, né, que a gente pode colocar o 100% aqui, que é o valor esperado. Pode colocar 100% sem problema algum. Se você colocar lá no seu trabalho 100,1, tudo bem, eu vou aceitar, porque de fato a somatória vai dar isso mesmo. Mas por que passou de 100? Porque os 3 números que estão ali eu arredondei só para cima. Então, o que pode acontecer como experiência agora para vocês? Se der 99,9, significa que você acabou arredondando muito para baixo, vamos dizer assim. Se der 100,1, você arredondou muito para cima, tá? Mas isso acontece naturalmente por causa do arredondamento. A gente não dá para escrever todos os números, né? Então, deixe 100 aqui, sem problema algum, né, de causar transtornos aí. Tá bom? Agora, né, vamos lá, vamos completar mais uma, né? Mais uma aqui, ó. Vamos ver. Né? Na técnica agora, né? Então, agora eu vou selecionar o pessoal técnico. Quantos, né? Notem aqui, né? Eu tenho agora em destaque só o pessoal técnico. Quantos pessoal desse setor, né? Quantos funcionários desse setor tiraram conceito A, grau A? Então, já está em destaque ali, facilita bastante para vocês perceberem ali qual é o resultado para esse caso. Isso, 0, né? Opa, mais gente chegando aqui. Então, vamos lá. Então, aqui nós não temos nenhum. Olha, se não tem nenhuma contagem, pessoal, aqui é 0% também, tá? Aqui ficou bem fácil. Você vê que eu nem parei para esperar para fazer cálculo. Se dá 0 aqui, a contagem significa 0% também, não tem porcentagem, ok? Agora vamos ver no grau B. Grau B, quantos tem? Deixa eu de novo selecionar aqui o setor técnica, né? Dá uma olhada ali, pessoal, vê quantos graus B tem em metodologia. Vê quantos graus B tem em metodologia. 4, perfeito. Então está aqui 4, né? Vamos digitar aqui 4. Daqui a pouco a gente faz o cálculo da porcentagem desse, né? E, finalmente, grau C, né? Então, você vê que não é muito complicado de construir, né? Porque eu só estou fazendo a contagem aqui, né? A diagramação, né, tem toda essa complicação, mas eu preferi mostrar já para você ter a experiência de ver como que se monta, né? Se distribui aí as classes, né? E agora, grau C. Quantos são, pessoal? A interrogaçãozinha ali. 3, perfeito. Então, aqui, 3. Vamos totalizar agora, né? E, de novo, nós vamos obter 7 aqui, ó. É o total de funcionários.
do setor técnico, né, é 7 também, né, que participaram da prova, né? Então, agora, eu tenho que fazer o cálculo da frequência relativa, né? Então, eu vou ter que pegar 4, dividir por 7, vezes 100. De novo, 4, dividir por 7, vezes 100, né? Quanto será que dá? Procurem estar fazendo para me ajudar aí. A Suelen colocou 57,14 e mais números. Bom, no arredondamento correto, né, tem que ser 57,1%. Aí a gente arredonda, tirando informação, né? Aquele 4 e os outros números que a Suelen colocou, está indicando que eu estou perdendo informação. Quando eu somar, nota que eu perdi uma parte da informação, porque eu arredondei, né? Agora, este aqui, nem não vou precisar fazer de novo a conta. Por quê? Porque eu vou ter que pegar 3, dividir por 7 e multiplicar por 100. Note que, tanto no setor de técnica quanto no setor de pessoal, o total é o mesmo. Então, aqui vai dar 42,9%, né? Igualzinho os outros lá. E agora você vê que, se vocês se lembram, o 42,9 eu arredondei para cima. E o 57,1 eu cortei número, né? Seria mais ou menos arredondar para baixo. Se somar os dois, um foi para cima e o outro para baixo, vocês vão perceber que vai dar 100%. Essa é uma experiência que não tem preço, né? Se você arredonda tudo para cima, vai dar, obviamente, o total um pouquinho para cima. Se você arredonda para cima e para baixo, o total fica em 100%. O que você perdeu, você ganhou no outro, né? Então, isso não tem preço de perceber essas questões com os números, que talvez muitos nunca perceberam com relação ao arredondamento, né? Então, se você arredonda para cima e para baixo, né, você tem essas questões aí. Ok? Vamos lá, vamos finalizar aqui, para não perder tempo, né? E aí depois eu dou um intervalo em um momento um pouco diferenciado. Então vamos lá, pessoal. O último é de vendas. Qual é a contagem aqui que nós vamos ter em vendas, né? No setor vendas, quantos funcionários tiraram o conceito A? Então eu vou selecionar do lado de cá, né? Só o setor vendas. Isso facilita para vocês fazerem a contagem ali. Então agora eu aguardo aí vocês, junto comigo, estarem fazendo a contagem dos funcionários do setor venda que tiraram um A. O 16º funcionário, o 22º, o 24º, o 25º, né? Então, são 4 funcionários. Então, eu venho nessa tabela e coloco 4, ok? Agora, vamos lá. Mesma coisa, só que para conceito B. Vamos ver quantos que dá aqui, ó. Vamos lá, conceito B agora. Só vendas agora. O 15º, 20º, 21º. Quanto que dá aí, pessoal? 3, né? Isso. São 3 funcionários. Beleza. Então, aqui é 3. Agora, no cálculo né, a contagem para conceito C. Deixa de novo destacar, vai facilitar para vocês aí. Quantos conceitos C nós temos ali? 1, 2, 3, 4. São 4 também, né? Isso, 4. Não, aí você já está, Sueli, usando frequência acumulada, né? Eu não vou trabalhar com frequência acumulada nessa tabela, né? Ficar somando os totais de um mais o total do outro, tá bom? Então, ali está sendo, os totais estão sendo separados, como foi feito lá no sexo masculino e feminino, aqui os totais estão sendo colocados pelos setores, tá ok? Isso, vai dar. O 7 significa que tem, no setor técnica, tem 7 funcionários, né? Então, esse 7 aqui, ó, que aparece, né,
aqui na primeira parte, são 7 funcionários do setor pessoal. Aqui são 7 funcionários do setor técnica. É isso que ele está mostrando ali. O 7 significa o total de cada setor. É isso que eu estou falando aqui. Você entendeu isso? Que o 7 que aparece no finalzinho ali representa o total de cada setor? Né? Só olhar na tabela ali, por exemplo, né, você percebe que na tabela você tem até o 7º funcionário é o setor, é o primeiro setor lá, né? Entendeu aí? Parece que sim. Acho que entendeu. Saiu um A aqui. Ah, tá. Ok, então aqui são 4, né? Ó, note bem, em vendas. Quantos funcionários tem em vendas? Ó, quantos funcionários? Que número que eu tenho que pôr no total ali, Sueli? Vamos ver se é a Sueli. No de vendas tem mais de 7. Qual é o total de vendas aí? 11, perfeito. É isso que eu vou colocar lá. Então, são 11 aqui, ó. 11. Ok? Agora mudou o total, né? No setor pessoal, setor técnica, você tinha um total de 7 cada setor. Agora, no de vendas, nós temos 11 funcionários, né? Então, alguém já comentou aí, ó, 7. Agora sim eu vou dar o total aqui, só para você perceber, né? Você tem a última coluna de total ali, ó. Ali que eu vou colocar o total mesmo, né? Por quê? Você tem 7 aqui, ó, no setor pessoal, mais 7 aqui no técnica, mais 11 aqui. 7 mais 7 dá 14, mais 11. Então, eu já sei que são 25 funcionários, porque a tabela tem que totalizar 25 funcionários, ok? Essa que é a situação de entendimento dessa tabela agora. Isso. A Josiane também colocou. Agora, pessoal, muito cuidado com a pergunta minha. Ó. O que eu coloco aqui? Que porcentagem eu vou colocar? Então, agora, para essa situação, mudou um pouquinho. Por quê? Nós vamos ter que usar a seguinte divisão, né? 4 dividido pelo total, e o total é 11. Então, façam 4 dividido por 11 vezes 100. Vê quanto que dá esse cálculo que eu estou agora colocando. 4 dividido por 11 vezes 100. Encontrar a frequência que deve ser colocada ali. 4 vezes 11 dividido por 100, né? Então, Renata colocou 36,36, Sueli. Então, usando aí os valores que a Renata e a Sueli estão colocando, nós vamos arredondar aqui para 36,4%. Né? É 36,36, né? E outros números lá, né? Nós vamos arredondar para 36,4%. Agora, note que aqui embaixo, já até vou substituir, também é 4, então vai facilitar a nossa vida aqui, ó. Só falta calcular esta daqui, né? Esta situação. E aí você vai pegar 3 dividir por 11 vezes 100, né? 3 dividido por 11 vezes 100. Vejam aí quanto que dá. Lá, 27, a Renata já colocou 27,27. A Sueli já arredondou, 27,3. Então, 27,3. Ok? Perfeito. Ok? Então, aqui nós temos 2 números que foram arredondados para cima e um para baixo. Se você somar, né, vocês vão ver que vai dar 101. Você vê que, de novo, arredondou-se para cima, né? Mas, somando aí, ó, vamos colocar o 100%, né? Então, note, né? A grande questão para todos é isso aqui, ó. Eu estou fazendo os cálculos por setor. Então, todos esses cálculos que eu fiz só foi para o setor pessoal, né? As contagens e os cálculos. Esses cálculos que eu fiz aqui também só para o setor de técnica, né? E, finalmente, este cálculo que eu fiz aqui é só para o setor de vendas. Então, você está distribuindo aqui o cálculo das frequências dentro do setor de vendas, né? Agora vamos para o último aqui, aí eu dou um intervalinho, tá?
Aí sim, né? Qual é, agora a minha pergunta, que número eu devo colocar aqui? Tá tudo pronto, hein, pessoal? Qual é o número que eu devo colocar aqui, né? Tá tudo pronto. Agora é só vocês perceberem, né? Nesta linha aqui é o setor, né? Setor não, é o conceito grau A, né? Conceito A. Eu pergunto, quantos funcionários tiraram o grau A? Essa é a minha pergunta aí para todo mundo. 7, isso mesmo. Foram 7 profissionais aí que tiraram o grau A. Olha que informação interessante. Dos 25, né, nós temos aí 7 que tiraram o grau A. Portanto, quantos tiraram o grau B aqui? Quantos tiraram o grau B? Essa que é a questão importantíssima, né? Vamos ver se todo mundo já percebe quantos tiraram o grau B. 8, perfeito, né? Então, aqui é 8, tiraram o grau B. E agora, grau C. Quantos, né, o total aqui dessa linha, quantos tiraram o grau C, né, dentro dessa pesquisa que eles fizeram com esses funcionários, né? Então, aí, 10. Então, aí, 10. Então, aqui no conceito A, né? Por que deu 7? 6 mais 0 mais 4. Então, de fato, 7 funcionários tiraram 7. Tiraram o grau A. Então, 7 funcionários tiraram o grau A. No conceito B, quantos funcionários tiraram o conceito B? 1 do setor pessoal, mais 4 do setor técnica, mais 3 do setor vendas. Total do conceito B, 8. No conceito C, quantos tiraram? Foi 10. Por quê? 3 do setor pessoal, mais 3 do setor técnica, que dá 6, mais 4, que dá 10. E os totais apresentados. Ok? Alguma dúvida aí nessa contagem, pessoal? Por conceito agora? E agora, de novo, né, como eu já tinha falado, né, os cálculos vão ser por colunas, tá? Então, agora eu tenho que usar essas informações aqui para gerar a última coluna aqui, né? Então, de novo, que conta eu vou fazer, né? Que conta eu faço para colocar aqui o resultado? Então, eu vou pegar esse 7, dividir por 25, ok? Aqui, 7 dividido por 25, multiplicado por 100. Então, essa, né, 7 dividido por 25, multiplicado por 100. Essa é a pergunta que eu faço agora. Quanto que dá isso aqui? Vê que a maneira de calcular a porcentagem eu estou sempre usando por coluna, né? Para a gente ver, né, que 7 pessoas grau A, em relação ao total de 25, quantos por cento tiraram, né? 7, né? Vamos ver quanto que dá aí. Então, ali, 7 dividido por 25, então, 7 dividido por 25 vezes 100, né? Aí já está aparecendo 28%, né? Já estou vendo que alguns estão colocando ali 28%, né, do resultado. Então, isso aqui dá 28%. Agora, o segundo, né? O segundo vai ser o quê? 8 dividido por 25, estou colocando o cálculo aqui, né? Vezes 100. Vê quanto que dá aí para vocês fazerem também o cálculo, né? Quanto que dá aí 8 dividido por 25 vezes 100. Deixa eu ver se alguém já calculou. 32%, perfeito. Então, deixa eu chegar aqui vai dar 32%. Agora verifiquem 10, né? Agora eu vou de novo mostrar a conta. 10 dividido por 25 vezes 100. Vê quanto que dá aí, né? Esse cálculo também, né? Então, é 10 dividido por 25 vezes 100, né? 40, isso mesmo. Então, aqui dá 40%, né? Se nós somarmos, né, de novo, pelo total da coluna, né, vai dar 100%.
Vamos lá, repetindo, né, pessoal? As contas e as contagens aqui, né, que a gente tem, foram feitas na vertical aqui para nós, tá? Então, o setor pessoal, 7 representa para nós aqui 100%, ok? O setor técnica, de novo na vertical, 7 funcionários da técnica representam 100%. No setor vendas, agora são 11 funcionários que representam 100%. Aí nós totalizamos aqui, né, por conceito, os 25 funcionários, né? Então, 25 vai corresponder a 100% e a gente monta a última coluna. Ok? Vamos dar uma descansadinha, pessoal? E depois eu retorno para falar da última parte e a gente finaliza a aula de hoje, tá bom? Então, não se esqueçam, já tem a lista, as tabelas já estão prontas, né? São 4 tabelinhas que vocês vão repetir todos esses cálculos. Aqueles que ficarem um pouquinho na dúvida, procurem estar assistindo o vídeo, né? Vendo também, porque eu vou postar esse material que eu estou apresentando aqui também, vai estar postado lá, para que vocês possam estar fazendo isso daí, né? Tem que rever. Rever, quem rever mais, aprende mais, né? Eric, a questão, eu acho, que está por trás já é aquilo que a gente chama de experiência, né? Não é que ela é mais fácil. Agora, né, vocês já têm muita experiência. Já quantas tabelas vocês já construíram? Isso é assim que funciona quando a gente estuda, né? A gente vai, aos poucos, ganhando experiência, vai tirando quase todas as dúvidas. A hora que chega no mínimo de dúvida, a questão de construir começa a ficar mais fácil, né? E nessas tabelas aqui, né, bem mais fácil nesse caso, porque são 2 dados qualitativos, né, são as mais fáceis. A grande questão, quando os dados são quantitativos, aí sim, né, Eric, aí você vai ter que fazer aquelas construções de classes, às vezes, aí complica, né? Você vê que nós temos 25 dados numéricos, que são as notas, né? Então, isso vai complicar um pouquinho aí na parte da construção para nota. Mas também tem isso, né? Tem essa questão de que vocês já estão